Uma boa noite a todos, mais uma vez aqui reunidos, em nome de Deus, em nome de Jesus, pedindo sempre aos espíritos protetores, os espíritos guardiães, que nos orientam, que nos iluminam, possam estar conosco mais uma vez nesta noite, nos dando a serenidade do aprendizado, que as lições de hoje possam nos tocar, possam nos fazer sentirmos confortados, consolados, pedindo a Deus por todos os necessitados, por todos aqueles que passam por provas e expiações, por aqueles doentes nos hospitais, pelos nossos irmãos que vivem nas ruas, na indigência, no abandono, por todos os envolvidos nos vícios, nas dependências químicas. Nosso pedido a Deus que ampare a cada um para que consigam a superação dos seus sentimentos, voltando cada pensamento, cada ação para o bem. Ilumina, Senhor, todos os lares do nosso planeta para que encontrem a paz. Graças a Deus, graças a Jesus, que assim seja. Hoje nós veremos do livro O Consolador, psicografia do Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. É um livro de perguntas e respostas, onde Emmanuel nos dá muitas informações importantes. Separei aqui na segunda parte, vida e aprendizado. A questão número 116, inicialmente. O homem físico está sempre ligado ao seu pretérito espiritual? Ou seja, será que o homem encarnado ele está sempre ligado ao seu passado espiritual? Aí Emmanuel nos diz: como a maioria das criaturas humanas se encontra em lutas expiatórias, podemos figurar o homem terrestre como alguém a lutar para desfazer-se do seu próprio cadáver, que é o passado culposo, de modo a elevar-se para a vida e para a luz que residem em Deus. Essa imagem, temo-la na semente do mundo que, para desenvolver o embrião, cheio de vitalidade e beleza, necessita do temporário estacionamento no seio lodoso da terra, a fim de se desfazer do seu envoltório, crescendo em seguida para a luz do sol e cumprindo sua missão sagrada, enfeitada de flores e frutos. Então ele nos compara espiritualmente ao embrião, que para crescer, uma semente ali para ela poder brotar, ela muitas vezes se encontra no lodo, ali em terra difícil, em solo difícil, para poder buscar a luz do sol na sua missão ali de dar flores e frutos. Então o espírito ele é comparado ele faz essa comparação para nos mostrar que muitas vezes estamos diante da dificuldade, mas que elas são necessárias ali para o nosso esforço, para que possamos encontrar ali a liberdade um dia. A questão 117. A inteligência, julgada pelo padrão humano, será o resumo de várias experiências do espírito sobre a Terra? Responde Emmanuel. Os valores intelectivos representam a soma de muitas experiências em várias vidas do espírito, no plano material. Uma inteligência profunda significa um imenso acervo de lutas planetárias. Atingida essa posição, se o homem guarda consigo uma expressão idêntica de progresso espiritual, pelo sentimento, então estará apto a elevar-se a novas esferas do infinito para a conquista de sua perfeição.
Então ele nos diz que a inteligência, ela é fruto da soma de muitas experiências em várias vidas, em várias encarnações do espírito no plano material. E que se o homem conseguir, aliado a essa inteligência também, o progresso sentimental, o progresso espiritual, é assim que se faz a sua evolução, né? A sua evolução espiritual. As duas coisas juntas, a inteligência e o sentimento, o progresso espiritual, para a conquista da perfeição, o caminho da perfeição. Todos nós estamos no caminho da perfeição, né? E um dia chegaremos à perfeição. Isso, claro, vai demandar aí muitos milênios ainda, mas chegaremos lá. E a soma de cada encarnação é importante, das experiências de cada encarnação, que vai nos dar um dia essa perfeição. A questão 118, ele continua perguntando: como se registram as experiências do espírito em uma encarnação, para servirem de patrimônio evolutivo nas encarnações subsequentes? Então, como que é registrado em cada um de nós, espíritos, as experiências da encarnação, para que elas nos deem base na nossa evolução nas encarnações futuras, né? É isso que ele pergunta. Emmanuel responde: é no próprio patrimônio íntimo que a alma registra as suas experiências, no aprendizado das lutas da vida, acerca das quais guardará sempre uma lembrança inata nos trabalhos purificadores do porvir. Então, cada dia da nossa vida, da nossa encarnação, é um aprendizado. É isso que temos que ter em mente sempre. Todas as experiências, agradáveis ou desagradáveis que temos, que passamos, elas servem para nós como aprendizado e ficarão registradas no nosso íntimo, né, na nossa alma, para que sirvam de lembrança nas próximas encarnações e as utilizemos em nosso próprio benefício, né? Muitas vezes uma situação desagradável, que requer esforço do espírito, luta, até que ele supere aquilo, traz nessa luta, né, nesse desgaste, muitas vezes o desgaste emocional que ele tem, tendo que encontrar meios de superar determinadas situações, determinados problemas, que vai lhe dar ali o aprendizado, o crescimento, né, desse aprendizado, somado a tudo que ele já tem, somado a todas as experiências que ele já traz. Isso vai aumentando a sua bagagem para as próximas encarnações. A questão 119. Como devemos proceder para aumentar nossa capacidade espiritual? Aí o Emmanuel responde assim: ainda não encontramos uma fórmula mais elevada e mais bela que a do esforço próprio. Então, aqui está a receita, né, para dilatar, para aumentar a nossa capacidade espiritual, nosso desenvolvimento espiritual. O esforço próprio, né? Ninguém faz isso por nós, ninguém faz pelo outro, ninguém consegue fazer isso a não ser para si mesmo, né? E ninguém nos dá essa capacidade senão nós mesmos. Então, podemos ser orientados, os espíritos superiores nos orientam, nos encaminham, nos assistem, nos amparam, mas quem tem que buscar o desenvolvimento somos nós, com o nosso esforço próprio, né? Aí ele continua: dentro da humildade e do amor, no ambiente de trabalho e de lições da terra, onde Jesus houve por bem instalar a nossa oficina de perfectibilidade para a futura elevação dos nossos destinos de espíritos imortais. Olha que bonito, né?
essa resposta, enxergando a Terra como oficina de perfectibilidade, enxergando o nosso planeta, onde Jesus esteve encarnado, como diz aqui que ele veio instalar uma oficina de perfectibilidade na Terra para a futura elevação dos nossos destinos de espíritos imortais. Então, se os espíritos superiores, dentre eles, né, Jesus, espíritos perfeitos, se eles não acreditassem nos espíritos que aqui estão encarnados, e aqueles também que estão desencarnados aqui no planeta, se eles não acreditassem que nós melhoraremos um dia, que nós podemos superar as nossas dificuldades, que ainda hoje são tantas, eles não diriam isso para nós, né? Que aqui é uma oficina de perfectibilidade, ou seja, a perfeição ela passa pela encarnação aqui na Terra, né? O espírito, para encontrar a perfeição, é uma passagem, é um estágio que ele faz aqui diante de tantas dificuldades, para que indo se depurando, como nas questões anteriores foi mostrado, para ele ir aprendendo, superando as suas dificuldades. Aí a questão, só para terminar nosso tema de hoje, a questão 120. Pode existir inteligência sem desenvolvimento espiritual? Uma questão importante. Aí ele responde assim, o Emmanuel responde, diremos melhor, inteligência humana sem desenvolvimento sentimental, porque nesse desequilíbrio do sentimento e da razão é que repousa atualmente a dolorosa realidade do mundo. Então vejam, o desequilíbrio entre o sentimento e a razão é que repousa a dolorosa realidade do mundo. Não há esse equilíbrio entre inteligência e sentimento, né? A razão e o sentimento. O grande erro das criaturas humanas foi entronizar apenas a inteligência, esquecendo os valores legítimos do coração nos caminhos da vida. Não existem muitos espíritos inteligentíssimos na nossa realidade, só que em matéria de sentimento eles não são muito pouco desenvolvidos. Não houve essa preocupação em desenvolver os dois lados, né, o sentimento e a inteligência. E é aí onde Emmanuel diz que há o desequilíbrio no nosso desenvolvimento da inteligência e do sentimento, né? A dolorosa realidade do mundo, ele diz. Então, buscarmos aí esse equilíbrio entre o nosso saber, nossa inteligência e o coração, né? Não deixar jamais somente a razão nos guiar. Temos que ter as duas coisas, a razão e o sentimento equilibrados. Que possamos buscar aí refletir sobre essas questões e buscar o equilíbrio, que é o que nos cabe neste momento, nos desenvolvendo a nossa inteligência, sem dúvida, mas também o nosso sentimento. Jamais esquecermos dos sentimentos, né? Pelo próximo, por nós mesmos, por todos aqueles que nos cercam. Que ficamos por aqui hoje, que Jesus possa nos abençoar, nos dar aí uma boa semana. Fique
uma boa noite a todos vocês. Vamos continuar nessa noite a explorar um pouco mais essa obra tão necessária que Joana de Ângeles nos trouxe através da psicografia de Divaldo Franco e que se intitula Vitória sobre a Depressão. Como já dissemos em semanas anteriores, essa obra esclarece pontos importantes que, através de nossos pensamentos e condutas, por que não as condutas também? Esses pontos, se eles não forem trabalhados em nós, poderão desencadear processos muito graves de depressão. Mas para que esses pontos possam ser trabalhados em nós, temos que nos esclarecer, temos que ter o conhecimento do perigo que corremos se não mudarmos esses pensamentos e essas formas de conduta. Porque eles são repetitivos e eles já estão arraigados em nós, porque nós mesmos os cultivamos. E o Pai amoroso vai permitindo que em cada encarnação possamos expiar uma quantidade de faltas que conseguimos suportar e não o que precisamos, não o total delas. Porque essas faltas, elas são muitas. E quando as expiações ou provas nos chegam, ao invés de nos armarmos de coragem e de bom ânimo, nos retraímos, nos desencorajamos, entrando muitas vezes em processos de inconformação, que acabam por nos levar a essa depressão. Precisamos enxergar essa vida apenas como uma parte da nossa vida, que será interminável. Essa é apenas uma das nossas experiências evolutivas, uma das nossas etapas. E o nome já diz, evolutivas. Estamos aqui, de tempo em tempo, para os resgates necessários, mas principalmente para evoluirmos. Então vamos refletir sobre esse livro da Joana de Ângeles, no seu capítulo 18, Provações Abençoadas. Vamos lá então. Excluindo-se as expiações sofredoras e indispensáveis ao reequilíbrio espiritual, as provações constituem abençoado elenco de experiências iluminativas, graças às quais é possível uma existência digna, avançando no rumo da felicidade. Normalmente, durante o seu transcurso, ocorrem fenômenos de dor e de sombra, ajustados ao programa de recuperação moral do ser equivocado ou rebelde. A dor sempre se lhe acerca benfazeja e opera-lhe as transformações interiores que o capacitam a melhor discernir para agir entre o bem e o mal, o correto e o danoso, amadurecendo-o psicologicamente para novos e oportunos empreendimentos libertadores. O curso existencial é rico de alegrias e de descobrimentos dos tesouros da vida, que proporcionam beleza e motivações múltiplas para os contínuos tentames. Vez que outra, apresentam-se as provações que podem ser consideradas como testes de avaliação do desenvolvimento intelecto-moral, como técnica pedagógica para fixar a aprendizagem, como recurso de promoção para estágio superior. Bem recebidos esses contributos da evolução, o espírito enrijece-se nas lutas, adquirindo resistência para os enfrentamentos com as tendências inferiores que periodicamente ressumam do inconsciente, herança poderosa que são do passado e que necessitam ser liberadas sem qualquer prejuízo. O hábito, porém, do bem-estar
e o natural desejo pelo prazer assinalam esses momentos de aflição de maneira tão profunda que passam a ser evocados com maior facilidade do que todo aquele arsenal de alegrias e preciosas conquistas. Muitos indivíduos sem juízo vivem a remoer mentalmente os acontecimentos afligentes, a comentá-los com tanta frequência que dão a impressão de haver sido a sua caminhada uma via crucis, sem trégua. Detém-se em relatórios amargos dos momentos difíceis, como se fossem anjos perseguidos em sua imácula pureza, num atestado de rebeldia e ingratidão para com o Pai soberano, que os favoreceu com preciosos recursos capazes de anular aqueles pequenos incidentes, aliás, necessários ao processo de auto-identificação e de vinculação de segurança com a vida. São tantas as concessões de paz e de saúde, de inteligência e de arte, de pensamento e de trabalho, de convivência agradável com as demais pessoas, que praticamente desaparecem as ocorrências que foram penosas enquanto duraram, deixando benefícios incalculáveis. Essa postura surge às vezes a condição patológica de masoquismo, em face do prazer mórbido e privilegiá-la em detrimento das ocorrências felizes e favorecedoras de alegria. Aqui, então, ela está dizendo que muitos valorizam bastante, muito mais, aqueles momentos difíceis e se esquecem das ocorrências felizes e favorecedoras de alegria que tiveram durante a vida. E ela continua: esse, sem dúvida, é um comportamento injustificável quando se trata de um cristão em particular ou de um espírita em especial, por conhecerem ambos as razões morais que desencadeiam tais acontecimentos. Uma atitude lúcida deve oferecer ao indivíduo o sentimento de gratidão pela ocorrência do sofrimento, chegando até mesmo a amá-lo, em razão dos benefícios que essas situações, esse sofrimento vai proporcionar. A admirável senhora Helen Keller, embora cega, surda e muda, viveu em constante alegria, tornando-se uma semeadora de esperança e de bom humor para milhões de outros seres atormentados nas suas expiações retificadoras, havendo dedicado a existência a encorajar o próximo por meio de memoráveis discursos e livros formosos. Louis Braille, igualmente padecendo de cegueira, transformou os seus limites em bênção para os companheiros cegos, criando o alfabeto para o tato, de resultados surpreendentes e que hoje lhe guarda o nome, o Código Braille. Beethoven, em surdez total, utilizou-se do silêncio profundo para compor as últimas sinfonias da sua existência, e particularmente a nona, a coral, considerada como um verdadeiro coroamento de sua obra. Vincent van Gogh, atormentado pela esquizofrenia e cuja existência foi um fracasso, conseguiu, no entanto, pintar com esmero e realismo, refletindo o seu estado interior. E agora ela vai falar do Brasil, o aleijadinho, quem diria? Apesar da imposição perversa da hanseníase, transformou pedras em estátuas deslumbrantes, esculpindo com maestria e tornando-se um artista incomum.
Apesar da tuberculose que o consumia, Louis Pasteur prosseguiu nas suas investigações em torno dos micróbios, oferecendo incalculáveis benefícios à saúde da humanidade. Ninguém atravessa os caminhos humanos isento dos sofrimentos que fazem parte da própria constituição orgânica em face do desgaste a que está sujeita, dos conflitos psicológicos, resultados de vivências passadas, das contaminações que produzem enfermidades, das imposições efluentes da vida na Terra, planeta de provas e de expiações, e não paraíso, por enquanto. Mulheres e homens valorosos que foram enviados à Terra com limitações e impedimentos quase superlativos, demonstraram a grandeza de que eram portadores, transformando a existência em um hino de alegria, tornando-se missionários do amor e da ciência, da tecnologia, da arte, da fé religiosa, estimulando o progresso e trabalhando em seu benefício. Possuidor de 1000 recursos preciosos, o indivíduo não tem por que queixar-se das dificuldades que o promovem, quando enfrentadas com sabedoria e superadas, dando-lhe dignidade e elevação moral. As provações devem ser abençoadas por aqueles que as experimentam, porque nada acontece que não tenha razões ponderosas para a sua ocorrência. E naquilo que se refere ao sofrimento, é claro que tem ele o papel de educador rigoroso, porém gentil, indispensável ao crescimento espiritual dos seres humanos. Reflexiona quando nas tuas dores as ocorrências da vida de Jesus e compreenderás que ele, sem culpa, lição viva de amor e de abnegação, experimentou agressões de escárnio, apedrejamento e coroa de espinhos, calúnias e perseguições, culminando na cruz da desonra sem qualquer reclamação. Naturalmente que ele não padeceu enfermidades, conflitos e ansiedades, porque era puro, jamais se havendo comprometido com o erro e com o crime, o que é diferente dos habitantes do planeta terrestre, que procedem das sombras da ignorância e do primarismo, avançando no rumo da luz incorruptível. Abençoa, pois, as tuas provações e seja feliz em todos os momentos da tua vida. E aí termina Joana de Ângeles, esse capítulo belíssimo. Nós sabemos e compreendemos que ninguém gosta de experimentar a dor. Por isso, esses espíritos amigos vêm nos trazer um alívio, uma explicação sensata e real para tudo que nos alcança. E para finalizar, a palavra de Emmanuel em seu livro Abrigo, Psicografia de Chico Xavier, capítulo 5. Vamos lá. Bem sofrer. Aprendendo a sofrer, mentaliza a cruz do mestre e reflete. Ele era senhor e fez-se escravo. Era grande e fez-se pequenino. Era a luz e não desdenhou a imersão nas sombras. Era o amor e suportou o assédio do ódio. Quem o contemplasse do pó de Jerusalém no dia da grande penúria, as pregações dele haviam encontrado a sufocação do sinédrio. Sua doutrina categorizava-se por abominável heresia. Seus sonhos de confraternização pareciam aniquilados.
seus beneficiários e companheiros vagueavam, desiludidos e por único testemunho de reconforto entre as chagas da morte, não encontrava senão a piedade e o entendimento de um ladrão comum. Mas quem fixasse com Cristo a multidão, o alto da cruz, reconhecer-lhe-ia a condição de herói vitorioso, porque para o seu olhar a turba fanática não passava de vasto rebanho de irmãos necessitados de auxílio. Ele viu naqueles que o cercavam a ilusão da ignorância e percebeu todas as falhas dos perseguidores à maneira de moléstias do espírito sob a máscara de dominação e falso triunfo. E sentiu apenas a grande compaixão que lhe nasceu do espírito, com a paz inalterável. Se nos propomos a bem sofrer, procuremos anotar do cimo de nossa cruz aqueles que jornadeiam conosco, carregando madeiros mais pesados que os nossos, acendendo a fraternidade no próprio coração, a fim de que não estejamos órfãos de entendimento. Compadece-te e auxilia a todos para o bem. Compadece-te daquele que se acha no oásis do lar, entronizando o egoísmo, e compadece-te daqueles que, por não possuí-lo, se comprazem na revolta. Compadece-te dos fortes que oprimem os fracos e dos fracos que hostilizam os fortes. Usa o tesouro que o Mestre te confiou por bênçãos de bondade ao longo do caminho, e serás amparado por aquele a quem ampara, tanto quanto serás curado pelo doente a quem socorres. Do madeiro de sacrifício, Jesus nos ensina a buscar as bem-aventuranças. Para bem sofrer, é preciso saber amar, e amando qual o Cristo nos ama, encontraremos na terra ou no mais além a luz interior que nos reunirá para sempre à perenidade da vida triunfante. Que Deus, nosso Pai, continue a se compadecer de todos nós, espíritos tão vulneráveis e ainda tão compromissados. Ilumina, Pai, toda essa humanidade da Terra que passa por momentos tão difíceis, angustiosos, enviando esses mensageiros que sempre nos trazem alento, mas também muito nos ensinam através dessas obras magníficas que eles nos dedicam. Agradecidos sempre por esse horizonte que a doutrina espírita nos proporciona, trazendo as leis de Deus para mais perto de nossos corações, de uma forma tão compreensível. Obrigada, Pai, por mais essa oportunidade que tivemos de estar juntos nessa noite. Muita paz a todos e até uma próxima oportunidade.